Bom, senhores, boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao News Cariris e, claro, com a sua permissão, nós queremos entrar aí na sua casa ou no seu aparelho celular, como diz o Matuto, no bem popular mesmo, porque hoje eu acho que este papo interessa não só a quem mora na cidade de Juazeiro do Norte, quem é filho natural de Juazeiro do Norte, mas para você que é adotou Juazeiro como uma cidade para você morar, para você viver, criar sua família, logicamente com as bênçãos do nosso querido Padre Inciso, como dizemos aqui no nosso popular, né? No nosso ditado popular. E hoje, para nossa alegria, a gente recebe aqui no estúdio do News Cariri o prefeito Gleidson Lima Bezerra, ou Gleidson Bezerra, vereador por 3 mandatos aqui na cidade de Juazeiro do Norte, filho da Elizabeth, que também já foi vereadora, uma experiência, diria, muito boa e proveitosa no parlamento juazeirense, e vem aqui prestar contas à população de tudo aquilo, ou mais ou menos daquilo, dependendo do tempo, logicamente, que já foi feito na sua gestão aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E eu já começo falando para ele, dando boa tarde. Prefeito, muito obrigado pela atenção, seja bem-vindo, News Cariris. Para nós é um prazer recebê-lo para que o senhor possa prestar contas aqui no News Cariris ao povo de Juazeiro do Norte. Boa tarde. Boa tarde, Pedro Silva. Boa tarde a todos que fazem o News Cariri. É um prazer enorme estar aqui e, como tenho dito, todas as vezes em que tenho a oportunidade de prestar contas com a população, assim o faço. E vocês abrirem esse canal é motivo de muita alegria para nós. Prefeito, inicialmente a gente começa por uma secretaria que ultimamente tem feito aqui bons trabalhos através da Secretaria Pergentina, quando o assunto são as reformas das escolas, merenda escolar. Eu queria que o senhor começasse falando a respeito da educação. Como o senhor pegou e como está a educação de Juazeiro hoje e o que foi feito nas reformas das escolas do município. Olha, Pedro, na realidade, quando a gente fala e como a gente pegou o município, infelizmente, tenho dito reiteradas vezes, nosso município, o último colocado em todos os indicadores. E a educação não era diferente, ocupando as últimas posições. Portanto, nós temos um desafio gigante pela frente, porque além de a gente encontrar o município nas últimas posições, ainda tem o componente da pandemia e ainda tem o componente de uma guerra internacional, uma crise mundial. E aqui em Juazeiro do Norte, para acabar de completar, nós tivemos toda uma dificuldade para a contratação de profissionais terceirizados, porque, convenhamos, em algum momento a Justiça entendeu que aqueles concursados deveriam ser chamados, como de fato nós já chamamos, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas na realidade sempre há a necessidade de contratação extraordinária para casos de licença. Licença para quem está fazendo estudo, licença para quem está gestante, com doença, enfim. Então, apesar de todas essas dificuldades, apesar da gente encontrar Juazeiro na situação em que nós encontramos, nós lançamos o programa Educa Juazeiro. E o programa Educa Juazeiro, ele traz consigo vários eixos. Dentre os eixos do programa Juazeiro, nós temos o investimento no respeito ao profissional, à comunidade escolar, que passa não somente pela garantia do pagamento dos salários em dia, como temos feito. Quando nós assumimos, os salários estavam atrasados. Como também na necessidade de reformar a rede física, a fim de entregar à comunidade estudantil um ambiente saudável de trabalho. Pensando nisso, nós já reformamos, somente em 1 ano e 9 meses de governo, 32 escolas. Até o final deste ano, 40 escolas serão reformadas. E como eu te falei, dentro de um programa em que ele foi pensado em todos os aspectos. Na reforma das escolas, proporcionar veículo e transporte de qualidade para os alunos, proporcionar capacitação permanente para os professores, selo que estimule a competição saudável entre as escolas, portanto, os gestores, diretores estão em constante avaliação. Criamos uma avaliação interna, dotando as escolas de equipamentos, brinquedos, parquinhos, fanfarras, retomada dos jogos estudantis, playgrounds, enfim, com todos esses investimentos nós estamos ofertando. Pretendemos ofertar uma educação mais atrativa, melhor, para que o aluno se sinta num ambiente confortável, com professores capacitados e possa ter atividades no contraturno e a gente tentar alavancar os indicadores da educação, que isso é coisa que acontece em médio prazo. Prefeito, com relação, logo que o senhor assumiu, o senhor tem uma preocupação muito grande em relação ao transporte dos alunos da rede municipal do ensino, né? Era constante atrasos
dos motoristas, dos ônibus para chegar, para pegar, para levar esses alunos. O senhor adquiriu 30 ônibus novos, né? Como foi feito esse trabalho? Quer dizer, já era essa preocupação, se eu tinha uma promessa de campanha que foi cumprida. Verdade. E isso muito se dá por dois motivos. Por que precisamos de ônibus? Porque nem sempre nós temos escolas à disposição dos alunos próximo das casas deles. O que é que acontece? Nós já construímos 4 escolas novas na nossa gestão e estamos em andamentos com mais 6 escolas. Com isso, a tendência é de que os alunos fiquem próximos de suas residências e não precisem de ônibus escolares. Mesmo assim, sempre vai ser necessário, porque também não adianta você ter uma escola com pouquíssimos alunos, 3, 4, 5 alunos por sala, e isso prejudicaria até o desenvolvimento social desses alunos. Então, quando nós precisamos de ônibus, historicamente vem o outro problema. O segundo, a situação que eu quero abordar. As escolas, a prática de contratação de empresas que não fornecem um serviço de qualidade em nosso município. Então, como o Fundeb tem dinheiro, como nós estamos cuidando do dinheiro público com muito zelo, tão logo a gente tenha guardado o dinheiro suficiente, eu já determinei, sugeri, solicitei que fossem comprados os tais 30 ônibus, que foi um sucesso dentro de Juazeiro do Norte, ônibus novo, com qualidade, e a gente saindo lá daquela empresa que, em regra, vem para dentro de um município sem a menor condição de ofertar um serviço de qualidade. Com a aquisição desses ônibus, não. Serviço de qualidade e as nossas crianças estão tendo acesso a esses veículos completamente novos. Eu queria que o senhor explicasse, o senhor começou a explicar e depois terminava o assunto a respeito dos professores contratados ou do concurso. Falta alguém, prefeito, ainda ser chamado, dos concursados, o senhor pretende contratar? Faça um pequeno resumo aí desta situação, porque muito se questiona aqui em Juazeiro do Norte. Quando a gente está num programa como esse, a gente fica à vontade para, de vez em quando, consultar dados. Fique à vontade. Aqui o senhor está em casa e a informação tem que sair precisa. Precisa, e eu lhe agradeço. Então, vejamos. Quando eu assumi o governo, nós tínhamos lançados um edital 01, que foram 59 convocados e apenas 44 empossados. Isso no governo anterior. Na gestão passada. Na gestão passada. Na nossa gestão, no edital 02, convocamos 437 e empossamos 363. Edital 3 foram 12 e 12. Edital 4, 514 convocados, 377 empossados. No edital 5, 300 convocados, 222 empossados. No edital 6, convocamos 53, está em andamento, que é o curso de formação dos guardas civis municipais, que começou da guarda, agora. Né? O edital 7 foram 172 convocações, 150 tomaram posse. E também o edital 8 foram 69 convocados, que é esse último edital que saiu agora e está em andamento, na fase de apresentação de documentos e tudo mais. Ao todo, nós convocamos 1.616 pessoas aprovadas no concurso e desses 1.168 tomaram posse. Portanto, vejam, se nós recebemos o governo apenas com 44 empossados, ao todo são 1.168, fora os que nós já mandamos chamar e está em andamento. Convocados, mais de 1.600 pessoas. Esse concurso, respondendo mais objetivamente sua pergunta, ele tem uma previsão de vagas imediatas na ordem de 1.800 e alguma coisa. Se nós já chamamos 1.616, está faltando ali em torno de 200 candidatos a serem chamados das vagas imediatas. Ainda tem o cadastro de reserva, que aí é outro assunto que nós temos que abordar com calma. Mas uma coisa é certa, esses dos 1.800 e alguma coisa serão chamados, agora, de acordo com a capacidade de pagamento do município, como eu disse desde sempre. Nós temos 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Que o senhor já prorrogou. Prorroguei o concurso. Então, quando a gente prorrogou, nós já chamamos 1.616 e vamos continuar chamando, de acordo com a capacidade de pagamento, de acordo com a necessidade do serviço, sem estourar a lei de responsabilidade fiscal. Lembrar que dentro da lei o prefeito, se ele convocar e o município apertar a sua para estourar a folha, ele pode convocar e também pode demitir. Certeza. A lei lhe assegura isso, né, prefeito? Certeza, Pedro. É um processo traumático, mas existe uma confusão de ideias. As pessoas misturam estabilidade com vitaliciedade. Servidor público, de regra, ele não tem vitaliciedade, ele tem estabilidade. Portanto, em casos
quando dá um estouro na folha, acima dos 54% previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, do gasto com folha, a gente tem que adotar medidas para diminuir isso. Quais são as medidas? Diminuir o número de comissionados, diminuir o número de contratações temporárias, mas, ao final, quando a gente mostra por A mais B que houve essa diminuição e que aqueles casos são imprescindíveis para o funcionamento da máquina, nada impede, pelo contrário, permite até alcançar servidores concursados para diminuir a folha. Lógico que isso é uma medida muito traumática e para que isso não chegue a acontecer, a gente já vem adotando as providências de antes. E seria o último recurso a ser adotado, né, prefeito? O senhor não quer isso, é agir com responsabilidade, com calma, para que todo mundo seja acolhido da melhor maneira possível. Certamente. Prefeito, uma outra coisa também, 850 playgrounds, né, o senhor instalou nas escolas. Tem essa preocupação com toda a criançada, foram fanfarras, né? Gradil também tem aqui nas calçadas acessíveis para as pessoas. Quer dizer, são mais de 100 milhões ou 100 milhões de reais no Educa Juazeiro. Foi bom você ter lembrado disso, Pedro, porque realmente, quando nós lançamos o programa Educa Juazeiro, as pessoas se assustaram com relação ao volume de recursos. E esse volume só foi possível graças ao zelo que nós temos com o dinheiro público. Importante salientar que desse dinheiro, mais de 100 milhões de reais, não tem nenhum real sequer ali de previsão de precatório, de transferência. O senhor pegou o município sem esses recursos. Né? Zero. O precatório não ficou R$1 sequer destinado na nossa gestão. Isso aí está sendo fruto de avaliação, de acompanhamento na justiça, onde foi parar esse recurso, com que gastaram. Eu sei que no nosso governo não tinha nenhum real de precatório e nós pudemos pegar o dinheiro do Fundeb, que hoje é um recurso considerável. Eu acho que pouca gente tem coragem de chegar e dizer tem esse recurso. Aí as pessoas às vezes confundem. O prefeito estava dizendo que tem recurso. Tem recurso na educação, tem um recurso no Fundeb. Lógico que na saúde é deficitária, nas outras áreas nós temos que matar um leão a cada dia para sobreviver. Mas na educação, como tem recurso e no nosso governo tem o zelo com o dinheiro público, que isso aqui não vai pelo ralo, que o dinheiro ele é guardado e ele é gerenciado da maneira que deve ser, nos permite comprar, como você citou, 850 playgrounds, nós compramos veículos pequenos, compramos veículos para transporte de merenda escolar, nós compramos fanfarras para todas as escolas. Aí diz, por que essas aquisições? Porque nós precisamos, Pedro, dotar as escolas não só da infraestrutura que nós estamos cuidando, que são escolas muito bonitas, muito bem organizadas, funcionais, essas calçadas acessíveis, isso é importante. Nós temos que capacitar os professores, isso é importante, é imprescindível. Nós temos que premiar os diretores para que eles se sintam cada vez mais motivados a bem gerir e gerenciar as escolas, isso é importante. Mas nós também temos que oferecer aos alunos uma estratégia no contraturno. É a fanfarra, é a dança, é o teatro, é a música, é o esporte, com a retomada dos jejuns, que vai acontecer já agora, nesta semana. Então, com isso, os alunos se sentem motivados. E eles motivados, eles conseguem produzir e render mais. Pois aproveita e fala desses jejuns, porque fazia um bom tempo que não acontecia aqui em Juazeiro, salvo engano, 10 anos. O senhor pode até me corrigir, tem problema nenhum. Eu quero que a informação, 12 anos. 12 anos sem os jejuns. Como é que está a expectativa para a abertura? O senhor já lembra a data aí, porque realmente será um momento histórico para Juazeiro do Norte, nesta retomada tão importante, né? Muito aguardado. Eu conversei com o secretário Bendemar Júnior, o Junião, é uma felicidade só. Verdade. Né? Juntamente, em parceria com outras secretarias, e em especial a Secretaria de Educação de Juazeiro. Prefeito, como é que está sendo tratado esse grande evento e como é que está a sua expectativa também poder devolver aquilo que nunca deveria, na minha opinião, ter deixado de acontecer? Certamente, Pedro. Olha, você não faz educação se você não cuidar do estímulo das crianças e dos adolescentes. As crianças e adolescentes precisam estar estimuladas, fazendo atividades no contraturno que elas se sintam vontadosas de estar dentro de uma sala de aula. É o aluno aprendendo ali a matéria curricular, mas com a certeza de que ele vai ter acesso a uma fanfarra, que ele vai ter acesso a um playground, que ele vai ter acesso a uma dança, a uma música, a uma arte e aos jogos. Por quê? Porque é a fase em que se tem mais energia. É a fase em que das crianças e dos adolescentes. Eles têm muita energia para queimar. E concordo com você. Jogos estudantis nunca deveriam ter deixado de acontecer no nosso município. Pelo contrário,
Os jogos estudantis eles servem para o congraçamento, servem para ter o respeito entre as crianças, entre os adolescentes, saber ganhar, saber perder, saber, acima de tudo, competir. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, fazer essa interação entre as outras escolas, entre a própria escola. Tudo isso está acontecendo. Graças a Deus, na próxima sexta-feira, portanto, na data do dia 23 de setembro, às 15h30, no ginásio poliesportivo, nós vamos fazer uma grande festa de retomada dos Jogos Estudantis de Juazeiro do Norte, com o nome Jejunos, porque as coisas boas precisam ser preservadas. Não tem por que eu criar aqui outro nome, tudo, não. Fantasiar, não tem nada inventar, disso, né? Inventar, não. Entrega os Jejunos, e aí são milhares de atletas, né, mirins e juvenis, que vão participar desse grande momento na história do nosso município. E eu tenho certeza que os meninos, com o tempo, as meninas vão dizer, poxa, eu não quero ficar de fora dos jejuns. Eu quero que dê nota boa. Eu quero respeitar o meu colega, porque se eu desrespeitar, se eu não me dedicar, eu não vou poder participar dos jogos estudantis. Então, uma coisa que atrai a outra, e a tendência é de que esses jovens, eles tenham uma melhora no seu ensino, certamente, e todos os outros benefícios que eu acabei de citar. Prefeito, com relação à educação ainda, e parabenizo aí pelo retorno, né, pela organização da festa, conversando com a Pé Argentina, conversando com os organizadores, a expectativa é muito grande para que chegue logo sexta-feira. Eu não sei se ficou alguma dúvida em relação aos contratados, não, né? Tá não, acredito que não. Concursado. É importante sempre explicar que, apesar de que nós já estamos chamando mais de 1.600 concursados, quando nós recebemos só tinha 44, é sempre importante bater nessa tecla, nós temos a necessidade de contratações temporárias, sim. Essas contratações temporárias, como o próprio nome sugere, elas devem existir para cargos que não estavam previstos no concurso, como também elas devem estar para cargos de temporalidade. A educação tem vacância nesse sentido? Tem demais. Pedro, a educação ela é uma cidade à parte. É verdade. Nós temos uma folha de pagamento... Tanto que a gente até falou, eu e o companheiro Delton Sá, entrevistando, quem dera se esta contabilidade fosse separada, não entrasse... Não é isso? Né? Facilitava muito, mas se a gente sabe dessas preocupações. O governo federal dissesse que o que é investido na educação não computasse para a lei de responsabilidade fiscal, seria muito folgado para que o gestor pudesse cuidar do resto da máquina. E lembrar pública. que Juazeiro são quase 34 mil alunos. 34 mil. Os números são assim, sempre hiperbólicos. São 34 mil alunos, eles correspondem à metade da folha de pagamento. Então, nós temos que ter 20 milhões para fazer a folha, fora os encargos. 10 milhões só para a educação. Então, são 8 mil servidores, 4 mil só na educação. Tem que ter um cuidado muito grande para fazer isso. Muito grande. É um universo de pessoas. São 93 escolas, entre infantis e de ensino fundamental. E é natural que surjam sempre as necessidades de contratações temporárias. Professor que adoece, professor gestante, professor que colocou uma licença para fazer curso de especialização, professor que colocou licença, ou professor ou funcionário, né, de modo geral, que colocou licença para tratamento de interesse particular, aquela chamada LTIP, que a pessoa fica 2 anos afastada do seu trabalho. Então, são inúmeras as situações que aparecem no universo de 4 mil servidores, então sempre aparece a necessidade de contratações temporárias também, porém, lembrando, sempre que nós estamos diante de uma carência real, dentro das vagas imediatas, nós estamos chamando novos concursados. Prefeito, só para a gente encerrar esse tema educação, 4 novas escolas, elas já foram feitas, até o final do ano elas serão entregues, já foram entregues. Essas já foram. Já foram entregues, né? Já. Agora o pensamento é pensar no futuro. Já são mais 6. Pedro. Mais 6. Nós estamos com mais 6 escolas em andamento nos dias atuais. Tem uma ali ao lado da UPA, né, que está sendo construída. Perfeito. Aquela ao lado da UPA vem substituir a Irmã Nelly. Explicar para a população por que substituir aquele prédio da Irmã Nelly. Porque tanto o prédio do Irmã Nelly, como o prédio do José Marrocos, como o prédio do Rotary, são escolas que elas pertencem a entidades privadas. Consequentemente, a lei não autoriza que a gente faça gastos e investimentos em prédios privados, a não ser manutenção. Manutenção é uma pintura, é trocar uma tomada, uma lâmpada, enfim. Só que ali precisa de reforço estrutural, com o risco das escolas apresentarem rachaduras, colocar em risco a vida da comunidade escolar. Então, pensando nisso, nós vamos dotar essas 3 escolas em espaços adequados, novos, bonitos, como também do conjunto habitacional. Lá no Casa Verde e Amarela,
um local muito distante aqui em Juazeiro, Padre Cícero, Verdade. 1 e 2. E nós vamos dotar de uma escola, um espetáculo de escola, para que aquele pessoal que mora tão distante não tenha que se valer sempre de ônibus para virem para cá, para a parte mais central da cidade. Então, são todos, ao todo, são 6 escolas, mais o complexo educacional que nós estamos montando para a gente sair do aluguel. Então, lá vai funcionar garagem, merenda escolar e almoxarifado. É outro prédio, um espetáculo que nós vamos entregar para a população. Vocês vão ver que coisa bonita que é. Já entregamos a Escola de Saberes, já vamos entregar a Biblioteca Pública Logo, o parceiro está bem até avançado o final desse lá, ano né? a gente já entrega. Então, são muitas as obras. E o Marquise Branca também, em breve, se inicia. A biblioteca a gente já entrega, já já. Essas 6 escolas, a gente quer entregar até fevereiro do ano que vem, no mais tardar março do ano que vem. Já para quando começar um próximo ano, elas já estejam novinhas aí à disposição da comunidade escolar. Primeiro bloco, educação aqui foi o nosso tema. Daqui a pouquinho a gente volta com um assunto não menos importante, que é, logicamente, a saúde aqui na cidade de Juazeiro do Norte. O prefeito vai aqui discorrer a respeito do trabalho que está sendo feito. A gente vai tomar um golinho d'água, como se fala aqui no Ceará, e volta já.